Olá pessoal, boa noite. Vamos para a última live da semana com um grande irmão que eu tenho, um cara enfim, um cara que me incentivou muito a dividir e compartilhar as coisas que eu aprendi nessa vida, as oportunidades que eu tive, que é o Ricardo. Ricardo, ele é CEO da área de tecnologia e e tem trabalhado muito, né? A gente já fez alguns trabalhos juntos também na época de consultoria. E ele tem se interessado muito, a gente tem batido muito papo, muita ideia sobre a questão. Oi, Mi, tudo bom? Bem-vinda. Sobre a questão do invisível mesmo nas organizações, né? Então, o Ricardo tem aí uma experiência interessantíssima aí sobre essa questão do invisível. E a ideia é a gente bater um papo com ele hoje sobre justamente sobre isso, sobre essa questão de como é que funciona o invisível aí na organização, como é que pode se trabalhar, né, o invisível na organização, na gestão de equipe. Então já já o Ricardo vai tá aí com a gente para a gente estar batendo um papo sobre esses assuntos, né? Pra gente fechar a semana aí com chave de ouro. Para quem também tá assistindo agora, só para saber, a gente tem feito uma live aí todo dia às 19 horas, né? Essa é a ideia. E aí a gente está fazendo sobre gestão de equipe, que é o tema que a gente tem se dedicado aí nos últimos anos, feito inúmeros trabalhos, inúmeros processos, né? Muito com esse foco de como é que você faz aí uma gestão de equipe efetiva, né? Não somente uma junção de indivíduos aí, né? Oi, Nath, oi, Ju, bem-vindas. O pessoal tá chegando aí. Já já o Ricardo tá entrando aí pra gente poder também tá começando esse papo com ele, né? Já bati um papo com ele agora há pouco. Então acredito que logo ele aparece aí nesse processo. Então é isso, né? Então estamos na nossa série de lives de gestão de equipes. Tivemos alguns papos muito interessantes e eu não tenho dúvida que hoje também vai ser um papo bem interessante aí com o Ricardo, né? Vamos falar um pouco da prática efetivamente aí, como é que é a prática do invisível nas organizações. Aí, ó, o Ricardo entrou. Deixa eu convidá-lo aqui aqui nesse processo. Vamos lá, doutor Ricardo. E aí, meu Salve, irmão? salve, doutor Ricardo. Tudo bem? Beleza, cara, que alegria estar aqui contigo, hein? Melhor se eu tivesse aí em Floripa pra gente curtir uma praia amanhã. Ó, bom demais, cara. Tava falando aqui pro pessoal, né, quando eu tava falando que ia ser contigo hoje, falando aqui com o Ricardo e tentando definir um pouco a importância que você tem e a importância que você teve, né, na minha vida. E aí uma das coisas que eu falei, que eu queria te falar, é que você foi o grande incentivador para eu compartilhar o que eu penso, a minha prática, o que eu faço, e eu devo muito isso a você, assim. Até então eu fazia isso só na consultoria e você foi a pessoa que falou, cara, você tem que compartilhar isso com as pessoas, né? Então, quero te agradecer aqui publicamente, né, ao fato de tudo isso, todas as oficinas que eu fiz na vida, acho que todos os processos que eu fiz na vida, acho que começou aí por um impulso teu, para público externo, né? Começou com o impulso teu. Então, obrigado. Valeu demais, cara, porque eu lembro quando nós nos conhecemos e eu acho que eu tenho um faro muito forte para pessoas de talento, sabe? E eu dou sorte de encontrar muitas pessoas muito talentosas ao longo do meu caminho. E para mim foi uma grata surpresa a nossa conexão, né? E eu vi incrivelmente o conteúdo que você passa, o conhecimento que você tem. E eu via você fazendo umas consultorias em empresas nascentes, empresas startups. Então eu falei, cara, para com isso, porque precisa ser mais que isso, né? E a questão de ser mais, na minha opinião, é porque
se a gente ajuda uma empresa que tem um volume grande de pessoas e tal, a gente pode contribuir mais com a sociedade, contribuir mais com o nosso país, né? Então, pessoas como você, que realmente tem muito conteúdo de qualidade, precisa dar outros saltos, né? Não que a pequena empresa não seja importante, pelo contrário, mas você já está num grau de excelência, de sofisticação, né? E hoje mesmo você lidera aí 7.000 pessoas, o seu RH gerencia aproximadamente 7.000 pessoas, então isso, imagina impactar 7.000 vidas diretamente, e os indiretos a partir disso. Então, eu fui só um empurrãozinho, porque o talento você já esbanjava de sobra, e eu lembro que na época a Rossana que está entrando aí, eu falei, Rossana, você precisa vir a Brasília fazer uma oficina com o Henrique, e várias outras pessoas, né? E a gente começou aquelas oficinas, e dali você começou a fazer muita coisa nesse sentido, e hoje você tem várias oficinas, tem e-book, tem uma série de coisas fantásticas. O Henrique entrou aí também, eu lembro na época que você deu um apoio aí no conflito de sócios, que é uma especialidade sua, pô, foi fantástico, muito legal. Obrigado, cara, mas vamos aproveitando, inclusive, né, as pessoas estão chegando aí, fala um pouco de ti, cara, onde é que você tá hoje, até porque o Ricardo, gente, tem a caminhada e já tô em vários lugares, né? Então, conta um pouco da tua história aí, a gente vai começar a bater o papo aí depois sobre o invisível nas organizações. Vamos lá. Legal. Cara, recentemente o Jaime Araújo, um amigão nosso aí, comum também, né? Que trouxe o Founders para o Brasil, eu acho que ele me definiu da melhor forma, que, Ricardo, você é um fractal, né? E eu me sinto um pouco isso, depois que eu entendi o conceito, né? Porque eu sempre atuei em várias áreas, em vários conhecimentos, mas de um tempo para cá, depois que eu vendi minhas empresas, que até 2010 eu tinha empresas na área de tecnologia, né? Eu fui empresário por mais de 20 anos e tal. E aí, quando eu vendi minhas empresas, eu já me interessava muito pelo ser humano, pela pessoa, porque não tem jeito a gente atingir resultados excelentes se a gente não tiver um time excelente. Tem até algumas pessoas do meu time hoje de Brasília aí, e é uma coisa bacana a gente conseguir, de alguma forma, contribuir com a vida do outro. Então, de 2010 para cá, eu comecei a fazer mais formações, das quais eu já tinha marketing, já tinha recursos humanos, já tinha gestão de projetos, já tinha um monte de coisa, mas eu comecei a me especializar. Eu fiz uma formação de 3 anos na dinâmica energética do psiquismo, eu aprofundei em constelações, eu comecei a olhar muito para a questão do invisível, né? A gente fez toda uma formação também da gestão da complexidade, e muitas formações foram formações que você fez também, algumas que a gente fez juntos, né? Então, comecei a olhar muito para essa questão. Ó, a Malu, queridíssima, tá forte lá na Associação de Recursos Humanos lá de Salvador, trabalhando forte. Malu eu conheci a Malu, inclusive, num processo do Carana, do ACE, a gente fazendo desenvolvimento de pessoas, né? Então, desde 2010 para cá, Henrique, eu tenho trabalhado. E há 1 ano e 5 meses atrás, eu recebi um convite para assumir a liderança de uma empresa de tecnologia. Então, hoje eu estou como CEO dessa empresa. É um período transitório, porque é mais para apoiar a empresa, organizar e tal. Então, me dei aí de 3 a 5 anos, porque eu realmente quero voltar, como eu te falei, e sempre te incentivei, né? A gente apoiar mais pessoas, mais empresas, né? Então, nesse momento, inclusive, é uma grande experiência que eu estou tendo, porque é uma empresa que tem uma atuação global, né? Ela tem uma base, inclusive, forte comercial nos Estados Unidos. A gente produz no Brasil, mas o nosso foco é o mercado internacional. Então, eu estou como CEO aqui. Eu acho até engraçado, porque eu tenho uma marca não positiva no meu currículo, que é não dominar o idioma inglês, né? E hoje eu estou na liderança de uma empresa que, fundamentalmente, o idioma
é importantíssimo e fundamental. Mas é isso que eu estou fazendo hoje, e nos tempos vagos, buscando aprofundar e estudar um pouco mais de todo esse invisível, que eu gosto muito, Henrique, de uma frase que você sintetizou para mim, uma verdade absoluta, né? Que o visível orienta, né? A gente olha indicadores, a gente olha um monte de coisa que é visível, mas o que move, né, resultados bacanas, etc, tal, é o invisível, né? E o quanto de invisível tem as pessoas. Então, quiçá, um conjunto de pessoas que formam uma empresa tem um monte de invisível ali, né? Você sabe que eu acho, não tenho certeza não, se não foi o primeiro, você foi um dos primeiros para que eu mostrei essa frase quando eu criei ela, assim, sabia? Você foi um dos primeiros, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. Mas eu lembro exatamente assim, né? Tava em casa, tava estudando, lendo, falei, cara, mas como é que eu consigo, né? Qual que é a importância dessa história do visível e invisível? Veio, e aí eu falei, cara, eu lembro que uma das pessoas que eu liguei logo foi, Ricardo, olha só, o que que você acha disso aqui? Eu lembro disso até hoje. Mas falando no invisível, uma das coisas que a gente começou a conversar recentemente, a gente bateu um papo, acho que há uma semana atrás, um mês talvez, não sei, não vou lembrar agora, foi justamente sobre isso, sobre o trabalho de invisível nas empresas, né? Como é que a gente pode deixar claro? E aí a gente até brincou um pouco com uma tabela, né? De ó, o que é invisível, o que seria o invisível, o que seria o visível. E aí eu acho que seria bacana, eu queria começar te perguntando isso, assim, né? Como é que você tem visto, você nessa posição de CEO hoje, essa questão do trabalho com o invisível nas organizações, como é que se trabalha, como é que é possível, não é possível trabalhar isso, como é que você tem visto isso? Então, Henrique, eu acho que a sua frase ela é perfeita, né? Porque em muitos momentos eu percebo que a gente faz ações, se for olhar para o cognitivo, se for olhar para o conteúdo, digamos assim, teórico, que é difundido, etc e tal, parece que a coisa está travada, né? Fala assim, caramba, mas peraí, durante esse tempo todo, a gente hoje tem um time longe do que já tivemos, um time excepcional, pessoas realmente num nível muito forte de senioridade, de conhecimento. A gente tem um alinhamento grande sobre o produto que a gente desenvolve, uma série de coisas. Em alguns momentos, eu me pego assim, tá, mas parece que está tudo perfeito, e por que não está chegando ainda o resultado que a gente gostaria de estar? E eu gosto de fazer muita analogia, né? Você pode comprar um monte de ingredientes de altíssima qualidade. Se você colocar ele no liquidificador e bater, não garante de sair uma excelente receita, um excelente bolo. Não garante, porque tem todo um processo. E esse processo tem que ter, inclusive, a sabedoria de colocar as coisas no momento certo, na hora certa. E como que, às vezes, a gente identifica isso, né? E aí eu comecei a lançar muito trabalho usando constelações empresariais. Eu comecei a fazer uma constelação a cada 6 meses, uma constelação maior, com um facilitador bem conhecido no Brasil. E entre uma constelação e outra, eu faço muitos movimentos sistêmicos. Aí eu tenho uma pessoa aqui que trabalha comigo, que também é qualificada em constelação, e a gente faz mexendo com bonequinhos, borrachinhas, enfim, para ver todos os movimentos que estão ali daquele momento. Então, eu comecei a fazer essa leitura sistêmica de uma forma sistemática mesmo, de uma forma mais periódica. Quando eu via que, olha, parece que tem alguma coisa que eu não estou conseguindo identificar, que a coisa não está fluindo, eu vou para o campo sistêmico e busco observar, né? Fora isso, a gente tem procurado também entender, e isso foi um passo muito importante, o que está por detrás, muitas vezes, de uma situação. Eu lembro que em dezembro do ano passado, eu fiz uma reunião com os investidores aqui da empresa, e naquele momento eu comecei a fazer uma leitura da gênese da empresa. Por que a empresa foi criada, de que situação, de que forma. Eu trouxe todo um DNA da empresa e fiz uma apresentação para eles. E eu falei para eles assim, a gente precisa trabalhar em torno disso, né? E começamos, a partir dali, traçar toda uma estratégia. E aí culminou numa constelação que a gente fez em janeiro,
que eu comecei a identificar na constelação muitas partes invisíveis que não estavam claras. Isso fez, inclusive, não é a única informação, né? Mas o movimento sistêmico com a constelação, ela traz informações que somam com outras informações, ratificando muitas vezes o que a gente até já percebia, mas que a gente, por algum motivo, ainda não tinha a convicção, a certeza. E aí a gente terminou em março desse ano, inclusive fazendo todo um rebranding da empresa, mudando o nome da empresa, mudando toda uma sistemática da forma que a gente se relacionava com os parceiros. Isso foi muito a partir de uma leitura do invisível, né? A gente sentia ali em dezembro que, olha, eu já estava uns 6 meses na empresa, a gente já sentia que tinha que fazer mudanças, mas não estava identificando exatamente quais seriam, que a gente já tinha atuado na área financeira, na área de RH, em uma série de áreas, e ainda não estava num estado que a gente pudesse falar assim, caramba, agora é só o tempo porque as sementes boas já foram lançadas e está num solo bem adubado. Eu não tinha essa sensação no meu coração, né? E aí foi quando a gente fez pela segunda vez uma constelação com um facilitador externo, e aí a gente começou a traçar toda uma estratégia. Eu sei que em menos de 45 dias, Henrique, eu já estava com o nome novo da empresa, com rebrand montado, com marca, com tudo, e de março para cá, engraçado, foram 3 dias antes da pandemia decretada, todo mundo parava lá, a gente mudou a marca, né? E a pandemia para a gente terminou não sendo ruim, não. Porque esse tempo todo a gente conseguiu fazer mudanças que talvez demorariam um pouco mais. Hoje eu estou com todo o time em teletrabalho, né? Teve, inclusive, cidades que a gente entregou a nossa sede, né? Porque não tinha mais sentido ficar com uma sede 2, 3 andares e desocupada, sei lá por quanto tempo. A gente só permaneceu com a sede de Brasília e foi muito bom. Agora, foi fruto desse olhar sistêmico, desse olhar do invisível. Você sabe que eu lembrei, né, agora, obviamente, que a gente, na verdade, se esbarrou a primeira vez na formação em constelação organizacional, né? A gente teve a oportunidade de participar da primeira formação em constelação organizacional que teve no Brasil. E eu lembro até hoje, cara, e é engraçado, que a primeira constelação que eu fui, né, no primeiro dia de aula, eu tava com uma blusa vermelha. E na primeira constelação que teve, eu não sei se já te contei essa história, que eu fui escolhido como representante, né? E aí eu representava o dinheiro, e a empresa tava falindo. E eu tava com a blusa vermelha. Mas enfim, tem algumas coisas da constelação que eu acho que são legais, né? E aí, você sabe que a gente fez até aqui para uma regional uma constelação, enfim, de aceitação da pessoa que estava chegando, foi super legal. Mas para mim tem alguns pontos que são interessantes na constelação nacional que eu queria trazer aqui até para a gente começar a bater um papo, explorar um pouco mais. Essa é a questão da inclusão, né? E a inclusão não é uma inclusão que é diferente da familiar, onde você não pode familiar, você vai ser sempre da família, ponto final, mas é uma inclusão no sentido de justiça, de honrar, né, na minha visão. Então, assim, a gente se desliga, mas a gente vai se desligar com justiça, com honra, né? Então, isso eu acho que é muito importante nessa história toda, né? A outra questão que para mim é fundamental, cara, e aí é fundamental, e aí pensando, trazendo para a gestão de equipe, que é a sensação do equilíbrio entre dar e receber, né? Para mim, isso é uma coisa que é fundamental, assim, de, cara, o quanto que numa equipe as pessoas têm a sensação que o que elas oferecem também é o que ela recebe. Porque no final das contas, o que isso gera, né? Gera engajamento. E aí eu lembro do Simon Sinek, que é o cara do Golden Círculo Dourado, que ele tem dado muito engajamento, e ele fala isso por outras palavras. Ele fala, ó, quando a equipe percebe que o gestor de equipe ou a gestora oferece exatamente o que é dado, né, na mesma proporção, ou seja, ele está junto efetivamente, assim como as pessoas estão juntas, ou o que ele pede para nós, que nós nos entreguemos, fazemos o nosso melhor, ele também faz, isso cria uma conexão, né, e aí isso gera esse invisível aí da história, e a coisa vai fluir, né, da melhor forma possível aí nesse processo. Então,
Então, são coisas que me lembram na constelação. E quando você fala do plano de ação, Ricardo, assim, quais ações, assim, né, fora a constelação, que tinham nesse plano de ação, que você fala, ó, Henrique, essas ações aqui, cara, trabalhavam muito forte o visível, essas ações aqui trabalhavam muito forte o invisível. Você tem isso, assim, para fácil, assim? Então, tem algumas coisas que eu fiz a partir de algumas leituras que eu percebia, muito inspirado nas ordens, né, do amor lá de Bert Helling. Algumas coisas eu comecei a observar. Eu, infelizmente, quando a gente faz algumas mudanças, e a gente já conversou sobre isso, porque uma das coisas que você faz muito é transformação cultural e tal, né? E eu lembro uma vez que eu conversei com você, você falou, Ricardo, relaxa, porque transformação de cultura às vezes leva 2, 3 anos, é todo um processo. Então eu falei, Henrique, eu não tenho esse tempo, né? É. E aí, cara, eu comecei a criar algumas estratégias e é natural que algumas estratégias contrariem várias pessoas. Inclusive, eu tive conversando um dia desse com uma pessoa que trabalha muito com o invisível e tal, e ele falava assim para mim, Ricardo, muitas pessoas estavam saindo da empresa. E ele falava assim, Ricardo, isso é normal, é natural. As pessoas foram para a empresa olhando para um determinado propósito. E esse propósito é revestido de uma série de coisas, não só da empresa, mas de benefícios, do que ela ofertava, da forma de trabalhar e tal. De repente, começou um outro formato. Essas pessoas que compraram essa ideia, de repente, não compraram essa ideia do momento presente. É natural que elas se afastem. E aí, quando ele começou a me falar isso, eu comecei a pensar sobre isso, uma das coisas que eu fiz naquela ocasião, Henrique, foi fazer um levantamento de todas as pessoas que passaram pela empresa, porque essa empresa é uma spin-off de uma empresa maior. E ela nasceu aí uns 4 anos atrás, desassociando da empresa maior. E aí, algumas pessoas vieram da empresa maior, outras foram contratadas. Então, eu peguei todas as pessoas que, quando ela se desvencilhou, começou a trabalhar, e peguei, levantei, que já não estavam mais com a gente, criei uma nuvem de nomes, e numa das atividades que a gente faz aqui corriqueiramente para apoiar as pessoas, desenvolver as pessoas, agora a gente está fazendo na pandemia semanalmente, todo final de sexta-feira a gente faz o que a gente chama do cafezinho virtual. Eu fiz uma homenagem, uma citação a essas pessoas, uma inclusão do reconhecimento, do esforço que essas pessoas tiveram no momento que elas estavam dentro da empresa, que elas passaram pela empresa, né? Porque essa coisa da gente honrar o legado, né? E isso é muito importante. E eu sei que várias dessas pessoas, né, ainda tinham contatos com as pessoas que estavam ainda na empresa, trabalhando, e foi muito legal a reação, porque as próprias pessoas que ficaram se sentiram incluídas nesse pacote, porque eram pessoas antigas de casa, e de repente chegou um CEO novo, querendo fazer uma série de mudanças e tal, e é muito importante isso, né? Na lei da hierarquia, né? Os que vieram antes, né? Eles têm uma prioridade, no sentido da escuta, no sentido de ser vistos, né? E naquele momento eu fiz isso, não só dos antigos que estavam dentro da empresa, porque a gente sempre está buscando escutar e falar e dinamizar nesse sentido, mas os que estiveram aqui. Ali foi um ponto importante de um invisível, que eu sinto que aliviou muito daquela densidade de um fluxo de mudança que estava em curso. Porque qualquer ser humano, e a empresa é feita de um somatório de ser humano, é desconfortável a mudança. As pessoas, às vezes, elas nem estão muito satisfeitas com o que elas estão no momento, mas elas acham pior mudar, né? E ainda mais numa situação que a mudança era determinante, porque a gente precisava fazer mudanças para poder aumentar o desempenho, a performance da empresa, né?
Então, esse foi um ponto que me marcou. E aí você traz uma outra questão também do equilíbrio. Eu comecei a observar claramente que a gente precisava equilibrar mais o dar e receber em relação à empresa. Porque eu percebia que o nosso time todo tinha um paradigma antigo da empresa mãe, que é uma empresa grande, uma empresa próspera, mas a gente era uma startup, uma spin-off, uma empresa pequena. Então a gente tinha que se adequar aos mecanismos de uma empresa pequena. Né? E muita gente que veio da empresa maior vinha com esse paradigma de uma série de coisas. Então eu fui adequando para se tornar justa a relação entre a empresa e os colaboradores. E aí a gente foi ajustando com o tempo, né? Porque a gente sabe que às vezes muitas dessas coisas esbarra também em legislação, numa série de situações. Então a gente tem que utilizar o conhecimento e aplicar também o que é possível, o que é adequado, o que é viável para o momento. Muito bom. Eu lembro que uma vez eu fui numa organização, né, você falou de rotatividade ali no começo, eu lembro que uma vez fui numa organização que justamente me procurou porque tinha uma rotatividade muito alta. E aí vai aquilo que eu brinco muito e falo tudo sempre contigo, né? De, ó, uma coisa é você ver lá o sintoma, agora vamos olhar realmente a causa, porque a causa pode ter diferentes explicações, né? Já fui em organizações que tem muita rotatividade, era um sinal de cuidado, um ponto de atenção. E nesse caso, olha só que interessante, a rotatividade alta, na verdade, era uma coisa muito positiva, porque estava mostrando ali que eles tinham uma cultura muito sólida. Então, rapidamente, quando alguém entrava, e aí o que tinha que melhorar? Tinha que melhorar o processo seletivo nessa história. Mas rapidamente, quando as pessoas entravam, as pessoas rapidamente também percebiam se elas queriam ficar ali ou não, porque ali tinha um modelo de trabalho muito bem estruturado, muito bem colocado, né? Então, muitas vezes, inclusive o Google, se você for olhar o Google tem uma rotatividade altíssima, né? E muitas vezes essa rotatividade altíssima diz exatamente porque tem uma cultura muito sólida, né? Então não dá pra gente fazer isso de uma hora para outra. Agora, cara, uma das coisas que a gente fez, quer dizer, que você fez e eu fiz, né? E aliás, acho que esse foi o primeiro encontro foi na formação de constelação e o segundo encontro foi numa oficina da SBDG, né? Foi ali que a gente se esbarrou ali, né? E aí, a SBDG, enfim, pelo menos para mim, né, foi uma escola que me marcou muito, até eu ser coordenador lá, dar aula lá com o Mauro e tal, etc. Mas me marcou muito principalmente começar a enxergar, né, o quanto que o grupo, né, o quanto que a equipe, ela influencia e muitas vezes determina comportamentos, né? E uma coisa que eu tenho falado muito e trabalhar é que muitas vezes eu vejo gestores fazendo a gestão do indivíduo e pouco a gestão do grupo, pouco a gestão da equipe, né? Que para isso você tem que ter esse olhado invisível, inclusive, de como é que você percebe, cara, que membro está falando pelo grupo, né? O que o grupo está querendo dizer, etc. Tal. Como é que você, nessa tua trajetória, e não necessariamente aí na empresa de CSO, mas na tua trajetória, você tem visto isso? Você tem visto as pessoas fazendo gestão de equipe, você tem visto pessoas fazendo mais gestão do indivíduo e não trazendo a gestão de equipe? Como é que tem sido a tua experiência nos caminhos onde você andou aí? Então, eu percebo muito bem que, na verdade, as pessoas, na maior parte das vezes, elas têm dificuldade de identificar onde está o problema. E eu gosto muito daquela frase. Eu acho que essa frase eu até vi ela pela primeira vez numa oficina sua, do Capra, do Frijó Capra. Que ele fala que... Não foi nem do Capra, do Krishnamurti, né? E o Krishnamurti fala que que identificando bem o problema, vem na identificação a solução, né? Vem a resposta, né? Isso, exatamente. Que a gente precisa identificar bem o problema para poder, na identificação, a resposta já está incluída. Né? Krishnamurti fala um pouco disso. E eu percebo muitas vezes que, na maior parte das vezes, o problema não está bem identificado. Até porque, muitas vezes, o problema não está visível. Está visível só a consequência. E, a depender das ferramentas que as pessoas utilizam,
ela não consegue acessar a causa. Vou dar um exemplo. Teve uma empresa uma vez, quando eu estava mentorando empresas e tal, antes de assumir essa posição, eu apoiei várias empresas. E eu lembro que era uma empresa que tinha produto, tinha equipe, tinha uma série de coisas, mas a empresa não rodava, ela sempre estava deficitária. Mas a história dela não foi sempre deficitária, foi um determinado momento que ela começou a ficar deficitária. E eu comecei a perguntar o que aconteceu naquele período que pudesse, de repente, ter criado algum tipo de desavença, algum tipo de conflito, algum tipo de perda, algum tipo de prejuízo, ou que a empresa fez isso em relação ao mercado, ou internamente, enfim. E aí eu descobri, explorando e fazendo um levantamento, tal, quase que um detetive mesmo, garimpando informação. Eu descobri que exatamente naquele ano, um dos sócios se sentiu lesado numa divisão, numa distribuição de lucros que teve. E a partir daquele momento a empresa passou a ser deficitária. Porque inconscientemente, aquele sócio que se sentiu lesado, ele tinha, não conscientemente, mas de certa forma ele boicotava os processos. E aí ele levou esse peso, né? Então, é interessante a gente observar esses movimentos que a gente vê tanto numa situação mais estratégica, como uma situação tática, operacional, né? Porque muitas vezes, lá na SBDG que você trouxe, que a gente conhece muito a dinâmica dos grupos e tal, muitas vezes tem aquela pessoa que está falando pelo grupo ali, e muitas vezes as pessoas começam a rotular, fala muito, fala isso, mas ele só está sendo porta-voz do grupo. E por ele falar muito, digamos assim, e os outros ficarem mudos, às vezes as pessoas passam a não considerar aquela informação. E aquela informação está ali, está sendo dita. Mas as pessoas estão só ouvindo, muitas vezes, o conteúdo que está sendo dito, mas não está olhando para por que esse conteúdo está vindo à tona. Por que ele está trazendo isso? Né? Você também fala uma coisa numa oficina que eu acho muito legal, que é do Baldwin, eu acho, né? Que nem tudo que pode ser... como é que Nem tudo que se vê pode ser mudado, mas nada pode ser mudado sem que seja visto. Sem que seja visto. Então tem muito a ver com isso que você comentou. E tem muita conexão, na minha visão, isso, com a identificação do problema real. Então, eu acho que o grande ponto das empresas, de uma forma geral, é que elas estão muito focadas no visível, na consequência, e deixando passar muitas informações, até às vezes, porque eu lembro de um trabalho que nós fizemos, Henrique, vou citar esse exemplo que você vai lembrar, e o pessoal que está aí com a gente, isso eu achei muito interessante. Eu e o Henrique fizemos um trabalho, numa ocasião, numa empresa lá no Nordeste e tal, e lá no diagnóstico final, uma das orientações que foi resultado da consultoria foi, inclusive, a separação das empresas, porque eram duas empresas que estavam convivendo ali, né? E não estava sendo bom para as duas. Tinha muitas questões, porque uma empresa estava no nível de maturidade, outra empresa estava um nível mais baixo, e aí por diante. E eu lembro que nós fizemos uma constelação, até na época eu falei, Henrique, vamos fazer constelação de valores, porque eles acham que valores de uma empresa é o mesmo valor da outra. E a constelação deixou muito claro que eram valores diferentes. E o empresário da ocasião ficou muito admirado com o resultado da constelação, das informações que a constelação trouxe. E aí eu lembro que no final, o Henrique já não estava na ocasião, eu fui apresentar o relatório e tal, né? E foram quase 4 horas de apresentação. E no final, o majoritário da empresa levantou, falou, olha, parabéns pelo trabalho de vocês, eu estou impressionado, porque vocês fizeram um levantamento aí de 10 dias, vocês trouxeram informações
e a gente até achava que existia, mas que a gente não queria ver, a gente não queria enxergar isso, né? E como é que em 10 dias vocês conseguiram trazer à tona, colocar na mesa o que precisava ser visto? E aí eu falei para o Henrique, que a gente ia para uma segunda etapa do trabalho, né? Eu falei, olha, Henrique, ele falou isso, falou aquilo, e o Henrique começou a rir e falou assim, Ricardo, acabamos de perder, né, a continuidade desse contrato, porque ele vai precisar digerir uma série de coisas que ele não queria ver. Então, acho que é muito esse ponto, Henrique. Eu acho que, às vezes, as pessoas contratam outras pessoas para poder falar o que elas já sabem muitas vezes. Infelizmente, às vezes tem pessoas que falam o que eles querem ouvir. E isso é ruim, porque adia muito o crescimento. Porque o crescimento, eu costumo fazer até uma analogia aqui, Henrique. Eu falo assim, pessoal, a gente tem um machucado. Como é que eu consigo cuidar desse machucado? Olhando para ele. Se eu não quiser olhar para o machucado, ele vai continuar ali. Pode, inclusive, agravar. Então, esse ponto do tanto em equipe quanto pessoas, e hoje a gente tem trabalhado aqui no nosso modelo interno, muito, Henrique, com o indivíduo também. Eu criei até uma jornada aqui de 15 dias, que a gente faz uma série de olhando eu para o eu para o outro, eu para a empresa. São em 3 camadas, cada uma com uma série de conteúdos e uma atividade. Então, a gente procura trabalhar de uma forma mais ampla, desde o indivíduo, passando pela equipe, até a questão da empresa, mercado e aí por diante. Muito bom, muito bom. Você sabe que eu lembro dessa história, enfim, lógico que eu lembro dessa consultoria também, lembro da gente fazendo constelação fechada, né? Que a constelação que a gente conduziu foi fechada, lembro de tudo isso. E aí você falou uma coisa, cara, que eu acho que é fundamental, e aí eu acho que é fundamental, provavelmente deve ter isso na tua jornada, mas que é fundamental, eu acho que qualquer gestor e gestora de equipe, enfim, gestor de modo geral, tem que trabalhar o seu olhar, né? E aí não tem como eu não falar do Alan, né? E eu gosto de brincar e falar, assim, porque do Alan é uma formação chamada Artista do Invisível e eu trago muita coisa deles na minha prática, nos meus cursos, porque foi uma formação que eu acho que abriu o meu olhar, assim como a SBDG abriu também, né? E eu lembro, cara, de uma semana que a gente tinha eu acho que eu já te contei isso, a gente tinha como tarefa você escolher uma árvore, cara, no meio da floresta, não sei se eu já te contei isso, escolhi uma árvore no meio da floresta. E aí você tinha que ficar lá uma semana olhando para a árvore, cara, e identificando o que essa árvore tem de comum a todas as outras, mas o que essa árvore tem de única. E você conseguir observar esses detalhes e ele fala assim, ó, a hora que você conseguir observar o que essa árvore tem de única, significa que essa árvore já está dentro de você. E aí isso eu acho lindo demais, né? Significa que a árvore está dentro de você. E aí ele fala que é a mesma coisa com sistemas. Se você conseguir se relacionar com um grupo, com uma equipe, com uma organização, onde chega um momento que você consegue perceber que essa equipe já está dentro de você, ou essa organização já está dentro de você, né? Aí significa que você agora consegue olhar esses fluxos, esses movimentos invisíveis, né? E esses balanços, você falou do equilíbrio, né? Eu tenho cada vez mais, cara, tentado substituir a palavra equilíbrio por balanço. Porque na prática, na minha visão, né, e nas equipes ocorre o tempo todo, a gente está em constante balanço, cara. Às vezes a gente consegue andar 2 passos para frente, depois 3 para trás, depois 5 para frente, aí você sai feliz, feliz, feliz demais numa semana, no outro você sai triste, né? E aí, muitas vezes, a nossa missão, e aí vou passar já para você, mas a nossa missão é justamente garantir que esse balanço aconteça, né? E garantir e ficar sustentando esse balanço, né? E aí que tem a ver com o teu trabalho, né? No final das contas, às vezes a gente é uma pessoa que vai sustentar um espaço e um balanço para as coisas acontecerem. Então, para as conversas ocorrerem, ou para as pessoas se sentirem com coragem para ver aquilo que elas não querem ver, e por aí vai, né? Eu acho que isso é uma coisa que é legal. E aí, cara, eu lembro muito de ti também, nessa história, nossa trajetória, você na facilitação do planejamento estratégico. E aí tem uma coisa que para você para mim
referência nisso, e eu tenho trabalhado isso muito forte também, porque às vezes também a gente quer olhar para o invisível, que é super invisível, que ele é o fundamental importante, mas a gente também esquece de olhar para o resultado, né? E muitas vezes a gente não consegue fazer essa conexão. E para mim, uma das artes que você tem é justamente essa conexão. Então, para mim, o Ricardo nunca, né, esse Ricardo que está aqui conosco, ele nunca vai deixar de olhar para o resultado, né? Ele vai efetivamente olhar para o resultado financeiro, vai olhar para a última linha do balanço financeiro e vai conectar tudo isso, né? E essa conexão, essa gestão dos resultados, ela também é importante nessa história, né? E ela fortalece o invisível fortalece ela. Como é que você enxerga essa relação aí da gestão dos resultados? Para a gente não ficar só. E aí, esse é novamente o balanço, né? Senão a gente fica só de um lado e esquece a gestão dos resultados. Tem uma coisa que eu gosto de falar muito e ecoa aqui pelas paredes, é o seguinte, pessoal, o nosso cliente não nos paga pelo esforço. O nosso cliente nos paga pelo resultado que a gente entrega para ele, pelo bom resultado que a gente entrega para ele. E isso é importante a gente observar, porque nos países desenvolvidos, as pessoas lá têm a cultura do bom resultado. E nos países menos desenvolvidos, eu incluo aí o Brasil, as pessoas enaltecem o esforço. Pô, mas aquele cara é esforçado. Gente, se não gerar bom resultado, não adianta o esforço. Tem pessoas que estudam uma vida toda e é temerário o trabalho que elas desenvolvem nas organizações, porque o mindset delas é para consumir conhecimento, como se o conhecimento fosse suficiente. Então, esse balanço que você fala é muito importante, né? A gente precisa consumir conhecimento, é importante, é fundamental, mas tem um ditado que eu gosto muito que fala assim, saber e não fazer é o mesmo que não saber. Então, é esse balanço de levar para o prático, para o objetivo, para o efetivo. Eu gosto muito da palavra da efetividade, porque eu junto no efetivo o eficaz e o eficiente. Você tem razão nisso, Henrique. A minha vida toda, eu sempre foquei muito em resultado, em bons resultados. Porque é no resultado que a gente consegue remunerar bem as pessoas, é no resultado que a gente consegue criar um ambiente favorável. Eu conheço vários casamentos que é mil amores. Começou a ter crise financeira na família, se separam, né? Então não adianta, a empresa não é diferente. A empresa ela precisa ter uma régua muito importante de resultado. Esse resultado, esse bom resultado, ele vem de dois fatores, e às vezes as pessoas também não identificam bem isso. Ele vem da geração de receita e da redução das despesas. A riqueza, ela só gera nessa aritmética. Eu aumento a receita e reduzo a despesa. Precisa ser nessa ordem. Então, nós fizemos um trabalho muito grande, por exemplo, de redução de custo, muito grande, e em cima da redução de custos, começamos a fomentar aumento de receita, inclusive redirecionando alguns investimentos para outras áreas. Eu me lembro de uma situação que foi muito precisa para mim, que eu tinha um colaborador fantástico, ele é um cara fora da curva, numa situação muito específica, e de repente, um ano depois, eu desliguei ele. E eu lembro que eu fui muito questionado, porque me questionava assim, peraí, o cara é fantástico, por que você está desligando ele? Né? Eu falei, cara, porque assim, ele foi fantástico por um determinado momento da empresa. O momento de agora da empresa, eu preciso um outro perfil. Eu tentar pegar esse cara, encaixar ele no molde, ele não vai encaixar. Ele, primeiro, vai ficar frustrado, e segundo, eu não vou ter o resultado que eu preciso ter. E na época, eu conversei muito com ele sobre isso. E ele me relatou, ele falou, Ricardo, eu entendo perfeitamente, porque eu já tinha sentido isso. Inclusive, eu estava pensando como é que eu ia me encaixar nessa estratégia que mudou. Porque eu percebo que era fundamental essa mudança.
mas eu não me vejo encaixado nisso. Eu falei, então você chegou no ponto que é o que eu quero conversar com você. E a gente fez todo um desligamento tranquilo. Eu acho que aqui a gente precisa ser muito claro e coerente nas relações, né? Isso é muito importante, porque a gente não cria problemas sistêmicos, emaranhamentos de forma desnecessária. Eu Muito acho que é bom. bem. Muito bom. A gente tem algumas palavras que têm se repetido, né, nessa semana de live. Coerência é uma delas, né? E aí eu tenho, enfim, pensado, né, nisso que você falou, me lembrou alguns pontos, né? Um é ter a clareza da nossa intenção, né? Porque quando a gente tem clareza da nossa intenção, eu acho que as coisas ficam mais fáceis. A segunda que tem a ver com responsabilizar o outro também. Olha que bonito que você fez, né? E eu acho que isso para a gestão de equipe é fundamental nessa história. Às vezes a gente fica querendo achar que vai cuidar do outro, né? E a gente esquece que cuidar do outro é tirar a responsabilidade, e às vezes um cuidado excessivo é tirar a responsabilidade, tirar o poder do outro, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não confundir o cuidar com o outro com tirar o poder do outro, né? Então se você deixasse ele num lugar onde ele não estava se encaixando, ou deixar ele por um lugar, porque ele é gente boa, ele é legal, ele foi muito importante, mas ele, eu não tô, ele não vai produzir, ele não vai fazer e está tudo certo, você está, de certo modo, tirando o poder dele, né? Você está falando assim, cara, fica aí sem vitalidade, está tudo certo, né? Então, às vezes a gente confunde muito essas coisas. E responsabilizar o outro, para mim, é importante. A coisa que eu falo aqui muitas vezes o ideal não é que eu chegue um momento que eu desligue alguém. E não é essa a história. O ideal é que a pessoa tenha consciência que ela está se desligando nessa história. Né? Eu de novo, simplesmente estou oferecendo espaço para o negócio. E aí a gente está construindo isso junto. Então o que você fez foi muito fantástico. Você falou assim, vamos ter consciência. Eu trouxe uma estratégia, eu estou enxergando que você não faz parte, e aí, como é que você se enxerga? Vamos se responsabilizar pelo processo juntos, né? E eu acho que isso é uma coisa que às vezes falta muito, né? Eu vejo nas organizações, e aí eu lembro das minhas aulas na INAP, cara, que é bem assim, não, cara não faz nada, cara não. Eu falo, legal, e aí? Teve gestão de desempenho? Tive. Qual foi a nota que você deu para ele? Dei 10. Aí, né, uma moça falou assim, não, cara, eu não fui tão bom com ele na gestão de desempenho, não. Eu falei, é mesmo? Eu fiquei todo feliz, né? Qual foi a nota que você deu? Dei um 8. Né? E aí o quanto que a gente, cara, por essa falsa sensação de que estamos cuidando do outro, a gente no final das contas está tirando o poder do outro, né, cara? E uma coisa, né, Henrique, quando a gente faz isso, eu costumo fazer uma analogia, né, da mãe que quer cuidar do filho e deixa o filho no colo, né? E o filho vai crescendo, crescendo, numa hora ela não consegue mais carregar esse filho no colo e ela quer botar no chão e que o filho saia andando. Só que ele atrofiou as pernas, né? O grande líder entrega um desafio, mas um desafio que é do tamanho da pessoa, dá os recursos, que é aquela coisa do Mihaly, né, do estado de flow. Né? O que é o estado de flow? É você ter aquela competência, aquela habilidade compatível com o desafio, para você atingir o flow. Mas tem um nível de tensão, tem um nível de desafio, porque o nível de tensão e desafio que a gente é a área do desenvolvimento. Porque se não tiver essa tensão, esse desafio, é a área do conforto. Ninguém se desenvolve na área do conforto. A gente desenvolve na área que a gente está tensionado, está esticado. O quanto de coisas que não era possível antes da pandemia, porque todos arrumavam uma justificativa, um monte de gente falava assim, é impossível fazer reunião online, remoto, não, tem que olhar, tá na mesma sala. Cara, as pessoas em menos de uma semana se adaptaram. Você pega o pessoal de banco, né? Quando deu a paradeza total, que é uma questão de área de segurança, bem difícil e tal, as pessoas deram um jeito, um monte de gente de TI trabalhando em casa, de casa, no sistema bancário. E aí, um monte de outros exemplos que a gente poderia citar. Né? Só é impossível no momento que as pessoas ainda estão na ilusão de que não dá para fazer, né? Porque Tem uma frase, cara, que o amigo meu aqui do trabalho trouxe, que eu acho genial, que é assim,
o trabalho ocupa o espaço que você dá. Se você fala que é uma semana, ele vai te entregar em uma semana. Se você fala que é 5 meses, ele vai te entregar em 5 meses. E aí eu lembro do Mauro falando uma coisa que eu acho fundamental, que é, ó, num trabalho em grupo, em gestão de equipe, eu uso isso muito, você só controla duas coisas, que é o tempo e o espaço. É, Né? E você tem que usar isso muito bem. você falou um negócio aí sobre o tempo, isso é interessante. Porque na área de tecnologia, que é a área que eu estou hoje atuando e tal, eu trouxe um conteúdo aqui para o pessoal trabalhar e pensar sobre isso. Eu falava assim, pessoal, não existe a palavra não. Pô, mas como assim, Ricardo? Que é impossível entregar num determinado prazo que eles querem. Eu falei, não, cara, é possível. Vamos mudar o não para um sim condicional. Como é que é esse sim? Você pode chegar e falar assim, cara, ó, dá para entregar nisso aí que você quer. Só que tem o seguinte, eu não vou conseguir testar o suficiente. Então, essa parte de homologação de teste, você assume. Porque seria irresponsável a gente falar que dá e, na verdade, o processo exige mais tempo. Mas para tudo você falar que não dá, também é muito complicado, porque o mercado não está esperando o seu tempo, o mercado tem um tempo dele. Então, como é que dá? Como é que dá para se fazer um sim condicional? Né? Então, eu comecei a buscar alguns conteúdos, algumas pílulas, né, para as pessoas começarem a despertar para essa coisa, o sim condicional, o foco no resultado e não no esforço. Essa semana mesmo eu tive uma reunião com uma pessoa bem importante aqui, que é uma pessoa chave, trabalha em várias frentes, é um talento. Eu falei para ele assim, cara, eu estou torcendo o dia que você fala assim, Ricardo, estou à toa. Porque eu preciso que você esteja à toa. Porque se você não estiver à toa, você está, cara, afogado na operação. Se você está afogado na operação, no fazer, você não vai ter tempo para pensar. Você não vai ter tempo para eficientizar. E você tem essa competência de olhar como pode melhorar o processo. E você, de repente, porque você é muito perfeccionista, você quer fazer porque você acha que o outro vai fazer de uma forma que você não faria. E é verdade, o outro vai fazer de uma forma que você não faria mesmo. Mas a gente precisa multiplicar a sua produção. E para multiplicar a sua produção, é a partir de outras pessoas que você pode supervisionar, apoiar, mentorar, mas não fazer. E aí me lembra até, Henrique, no Empretec, a gente fala muito do empreendedor, a gente fala que o empreendedor, ele fundamentalmente, ele é movido pela realização. Mas o empreendedor, ele começa a crescer no momento que ele vai para a base de poder. O que é a base de poder? É ele sair do realizar e ele influenciar outros que realizem o que ele gostaria de ver realizado. Porque ele aumenta a capacidade dele. Né? Legal. Eu acho que em equipe é muito isso, é a gente subir um pouquinho no degrau de cima, a gente passar a ser mais tutor, mentor, apoiador, coach, seja o que for. E aí isso é o que a gente chama, muitas vezes, quando faz gestão do tempo, tem alguns pontos, né? Tem a gestão do tempo, tem uma classificação que eu acho genial, que ele fala que o líder vai fazer isso é o líder estratégico, e aí ele mostra como é, né, de usar muito mais seu tempo para coisas importantes do que urgente circunstancial. Mas outra coisa que cara, a gente tem estudado, eu tenho estudado muito isso, né, e principalmente para gestor de equipe e tal, que é, para mim, 3 palavrinhas, cara, que vão fazer com que ele consiga expandir aí seu poder de ação, que é a conexão com o seu poder interno, que para mim tem tudo a ver com o que você está falando, cara. Pô, conectei com o meu poder interno, então eu consigo influenciar os outros, eu consigo colocar limite, eu consigo falar, eu consigo. Conexão com amor, que para mim também apesar de ser uma palavra que poucas pessoas, né, talvez não seja tão bem-vinda, mas eu acho que é fundamental, que o amor é aquele que vai unir, o amor é aquele que traz a visão sistêmica para mim, é aquele que traz as conexões, o amor, né? E o outro, cara, é consciência da sua sombra. E aí isso você
diria que nós dois aí, a gente já trocou muitas figurinhas sobre isso e muitas práticas e já vivenciamos juntos algumas vezes alguns rituais de conexão com a sua sombra. Então, para mim, cara, esses 3 pontos, eu tenho trabalhado como base para fazer uma boa gestão da sua vida e de equipes, assim, cara, conexão com o poder, teu poder interno, conexão com o teu amor, e o amor tem a ver com a tua aceitação de si, aceitação do outro, né? Tem a ver com relações e a consciência da sombra, cara. Porque se você não tiver consciência da sombra também, o negócio vai desandar. Então, para mim, esses 3 pontos são 3 pilares aí que vão fazer com que você possa oferecer para o teu time uma segurança técnica, uma segurança emocional, coerência, cara, e aí o negócio deslancha, né? Nessa questão do amor, né, eu gosto de citar muito uma frase que eu coloco lá no livro dos 7 As, que é assim: se o protagonismo não for o amor, qualquer técnica ou processo de autoconhecimento é superficial, volátil e efêmero. Eu gravei essa frase lá no livro dos 7 As porque eu efetivamente, pelo menos na minha vida e aonde eu passo, eu busco trazer esse movimento baseado no amor. Isso é fundamental. Que você trouxe aí, Henrique, e a gente, nesse ponto, a gente é sempre muito alinhado, nós dois. E essa parte que você fala da conexão, né, da conexão interna. Um ponto muito importante que eu tenho adotado, principalmente nessa pandemia, eu intensifiquei muitas coisas na minha vida, né? Eu gosto até de uma passagem que o Gandhi, não sei se você conhece essa passagem, que uma mãe foi consultar o Gandhi para poder orientar o filho dela e tal, porque o filho dela comia muito doce, né? Parar de comer açúcar, né? Uhum. Para parar de comer açúcar, que o menino não podia, que já estava manifestando diabetes e tal. Aí ela estava lá com o filho e tal, e o Gandhi falou assim: volta aí daqui 10 dias, que aí eu converso com seu filho, né? E 10 dias depois ela voltou com o filho dela e tal, aí ele virou para o menino e falou assim: para de comer açúcar, isso não vai te fazer bem. Aí a mãe irritada fala assim: mas como? Você não podia falar isso 10 dias antes? Ele falou: não, porque 10 dias antes eu estava comendo açúcar, né? Eu tive que parar para ser congruente, para ter essa coerência. Então, eu acho que o líder vai muito nisso. Então, esse movimento que você traz, um movimento interno, até por uma questão de coerência, quando começou a pandemia, eu mudei muito minha vida, né? Eu comecei a praticar mais atividade física, porque precisava para desestressar. Comecei a praticar, você falou da questão do amor, da questão... A gente começou a adotar aqui, todo início dessa reunião que a gente faz semanal, a respiração no coração. Nós trouxemos a palestra de uma profissional da HeartMath, que é uma empresa americana que pesquisa sobre o coração, né? E ela trouxe a prática do coração para a gente, e a gente está fazendo essa respiração do coração aqui. A gente está divulgando internamente, dentro da nossa organização, como várias outras divulgam meditação transcendental e outras coisas mais. A gente preferiu ir mais para uma área mais médica, científica, comprovada, que é a questão da coerência cardíaca, né? Que essa respiração impacta. Então, a gente começou a trazer vários elementos, porque não tem como. Eu até costumo reprisar muito, Henrique, até está aí em Floripa também, a Maria do Sol, né? Que a Maria do Sol fala assim: pessoal, a gente precisa parar de falar em alta performance e falar em profunda performance. Porque a alta performance está levando as pessoas a borderline, a uma série de patologias que as pessoas conectam em alta performance achando que é velocidade, que é ferocidade. E não é isso. A gente precisa mergulhar um pouco mais no ser, para a gente poder manifestar o ter. Porque o ter é só consequência. A causa original de tudo isso está no ser. E eu fico muito feliz, Henrique, que a gente está indo quase para o final, porque o Instagram vai derrubar a gente. Eu estou muito honrado, cara, de estar numa sexta-feira à noite, dia 20 de novembro, com você, porque você é um irmão querido de alma, cara. Eu te amo profundamente, cara. E eu fico muito feliz quando inicia o ano, que quase todos os últimos anos, eu e o Henrique, a gente faz
formações todo ano, alguma formação a gente está fazendo junto por uma semana e a gente pode conviver aí mais tempo. Quero te agradecer muito por essa oportunidade, querido. Valeu, cara, tamo junto e que a gente possa continuar construindo e impactando aí quantas vidas, né, for permitido aí pra gente e a gente trocando essa conexão, cara, e esse amor aí que a gente tem aí pelos outros e por nós, entre nós. Isso aí, vamos junto. Valeu, gente, obrigado. Valeu, Ricardo. Beijão no coração, cara. Tamo juntos. Valeu, Valeu, valeu. tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.